Bom, então a partir do momento que você lembra disso daqui, a gente vai estudar basicamente, mais propriamente, as máquinas térmicas, tá? Quando eu digo máquina térmica, é tudo aquilo que depende do recebimento de uma energia, no caso, normalmente de uma energia térmica, mas pode ser mecânica, elétrica, tanto faz. E aí aquela máquina ela vai realizar um trabalho, que a gente vai chamar de um ciclo, tá? Só que ela sempre vai perder uma parte dessa energia recebida na forma de calor, tá bom? Como qualquer máquina, né, gente? Então, dentro dessa análise, a gente vai ter a segunda lei da termodinâmica, que aí vai também analisar o quanto aquela máquina ela é eficiente, o quanto que ela tem de rendimento. Quanto mais alto for o rendimento dela em porcentagem, mais eficiente ela é. Então, essa questão, a questão número 62, vai trazer um pouco dessa ideia, tá? Vamos ver o que essa questão 62 fala, tá? Um dispositivo mecânico usado para medir o equivalente mecânico do calor recebe 250 joules de energia mecânica e agita por meio de pás 100 gramas de água que acabam por sofrer uma elevação de meio grau Celsius de temperatura. Então, o que está acontecendo aí? Você tem um dispositivo que ele tem que ser usado para medir aí o que é chamado de equivalente mecânico, o valor, né, de trabalho realizado. E aí ele recebe de alguma fonte aí 250 joules de energia mecânica. O que vai acontecer? Esse dispositivo ele vai receber essa energia, vai começar a ter uma rotação de pás e tem água dentro desse dispositivo. Então a água ela começa a se agitar e tem sua temperatura elevada. Então, qual que é a sequência aqui? Qual que é a linha de pensamento? A gente tem sempre um recebimento, um uso dessa energia que eu recebi, e claro que por eu ser uma máquina real, eu nunca vou usar 100%, nenhuma máquina rende 100%, tá, gente? Então, parte dessa energia é perdida. Aí o que eu tenho que saber fazer? Eu tenho que saber diferenciar a energia total recebida da energia utilizada e da energia perdida, tá bom? Tem que saber diferenciar essas três coisas. Como que eu faço isso? Bom, primeiro, eu vou analisar aqui nessa questão as energias que estão sendo associadas, tá? Aqui na página 133. Então, o dispositivo recebe uma energia de 250 joules. Então, significa que essa energia é a total disponível para aquele dispositivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar esse dado de energia recebida. Qual é o número dessa questão, gente? 62, né? Como energia total. Como que eu anoto isso? Calor total. Beleza? Isso vale 250 joules. Ok? Legal. Só que essa energia, como eu disse, ela foi utilizada, parte dela, lógico, para que eu tenha um desenvolvimento aí de uma outra energia, né? Porque o dispositivo rotaciona a pás, então energia cinética, vai agitar a água, então calor. Portanto, se eu quiser saber qual é o trabalho que aquele dispositivo realiza, eu tenho que calcular o trabalho que ele realiza, né? Eu vou pensar em qual forma de energia ele está utilizando. Não é calor? Calor sensível, MC delta teta, né, gente? Então, o trabalho realizado pelo dispositivo é o calor sensível que a água está recebendo aí. Portanto, esse nosso trabalho seria escrito como? Quanto de massa de água se aquece? Ó, 100 gramas. Então, o lugar da massa é 100, calor específico é 1 e variou meio de temperatura. 100 dividido por meio, 50 calorias. O que eu falei para vocês? Tudo isso daqui é energia, né? Então tem que estar tudo aqui no assim em joules, porque o nosso calor total foi dado em joules. Isso aqui tem calorias, mas ele me deu aqui que uma caloria é 4,2 joules. Então eu só vou multiplicar isso daqui por 4,2 para converter para joule. Então multiplicando por 4,2, isso aqui dá 210. 210 joules. Pessoal, agora eu quero que vocês façam uma interpretação aqui, tá? Pensa um pouquinho. Olha quanto deu o trabalho realizado e olha quanto deu o calor total disponível. O que eu posso afirmar dessa máquina?
que eu posso afirmar sobre essa máquina olhando esses dois valores? A Júlia fez uma afirmação interessante já. Tenho aí uma perda de 40 joules de energia, legal. Perdeu 40 de 250. Legal. O que você conclui sobre essa máquina, então? Gente, não é muito difícil de pensar sobre isso, hein? E aí? Tem uma porcentagem de rendimento, sim. Mas, galera, se eu tenho 250 por fornecido, eu uso só 210, quer dizer, eu uso os 210, perdi só 40, eu sou eficiente. Eu tenho alto rendimento. É isso que você tem que interpretar. Então, como que eu calculo esse rendimento, né? Rendimento vai ser dado por essa letrinha aqui. Tá bom? Lá no vídeo tem toda a parte teórica de como a gente pensa isso, mas eu vou dar uma introduçãozinha para vocês. Veja, pense em dinheiro que não tem erro, tá bom? Se você pensar em dinheiro, você não erra isso. Pensa assim, você tem hoje, R$ 100. Amanhã você tem R$ 50. Você gastou em valor 50. Quanto que você gastou em porcentagem disso? 50%, beleza. Ficou fácil porque era 150, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Hoje você tem R$ 100. Não, sempre não, porque fica muito certinho. Hoje você tem R$ 135. Amanhã você tem R$ 73. Quantos por cento você usou do seu dinheiro? Fazer aqui, ó. Mas quantos por cento? Faz aí. Hoje você tem 73, ontem você tinha 135. Vocês não sabem fazer essa conta? Como é que você fez para chegar nos 50% no anterior, gente? Você tinha R$ 100, foi para 50. Pegou os 50 e dividiu por 100. É o final dividido pelo inicial. É uma comparação. Então, 73 dividido por 135, você gastou aí 54% do seu dinheiro, mais ou menos. Só pegar o 73 e dividir por 135. Então, como que eu sei se a máquina é eficiente? Eu vou fazer uma divisão. Do quê? Do que eu usei e do que eu tinha. A mesma coisa com o dinheiro. Então, a máquina, ela tem um rendimento que é calculado como trabalho sobre calor total fornecido, que é utilizado sobre o todo. E aí eu sei o quanto essa máquina é eficiente. Se o utilizado for próximo do todo, ela é bem eficiente. Se for muito distante, não, significa que perdeu muito. Então, como calcular rendimento? Trabalho por calor total fornecido. Portanto, como que fica escrito isso aqui? 210 dividido por 250, corta, 21 por 25 dá 0,84. Sabe transformar isso aqui para porcentagem, gente? Lembram como faz isso aqui? Como que faz? Isso, só multiplicar por 100, né? Então, multiplicando por 100, você vai ter aí um valor de 84%. Essa máquina tem um alto rendimento, 84% de rendimento, ela é bem eficiente. Então,
Alternativa correta aí da questão, alternativa E. Certo? Então essa questão é boa para você inicialmente saber identificar o todo fornecido e o que você usa. Beleza? É uma questão mais tranquilinha. Tem questões que é mais difícil de entender isso, de interpretar isso. Certo, gente? Beleza, próxima questão então, para a gente fixar mais esses conceitos. Questão 83, segunda fase da Federal da Paraíba, aqui, ó, UFPA. Vou ler com vocês. Tá na página 136. Uma grande indústria automobilística anuncia em coletiva à imprensa que desenvolveu um motor cíclico que opera entre 227 e 27 graus Celsius, recebendo 20 mil calorias por ciclo e fornecendo 83.800 joules na forma de energia útil para o desempenho mecânico de seus automóveis. O anúncio é bem recebido pelo mercado e a indústria promove uma alta no valor de suas ações nas bolsas. No entanto, dias depois, a indústria é processada judicialmente por promover propaganda enganosa, pois, sob o ponto de vista de leis da física, tal motor não pode existir. Por quê? Leiam as alternativas aí e me falam o que vocês acham. E aí, gente? E aí, galera? Ô, professor, Oi. eu não li as alternativas, mas eu meio que fiz a conta e não sei se tá certo, porque a máquina, você falou que nenhuma máquina usa 100%. Isso. E eu fiz a conta e, tipo, ele usa exatamente o que é fornecido na Tá. bita, sabe? Como Acho que você que fez é essa isso. conta? A energia total é 83.800 joules, certo? Que é fornecida. Uh-uh. Não? Uh-uh. É a interpretaçãozinha. Ele fala que ele recebe 20 mil calorias por ciclo.
e fornece 83.800 joules na forma de energia útil para o desempenho mecânico. Veja, você colocou que 83.800 é o que ele recebe da fonte, Isso. certo? Uhum. E que 20.000 é o quê? O que ele realiza, é isso? Sim. Ah, não, então tá certo. Achei que você tinha invertido. Achei que você tinha colocado Não. 80, porque senão o rendimento dá mais que 100%, né? No caso, pra mim, deu 100% na Bita. Tá, sua conta foi como no final de tudo, pra dar um valor Eu só próximo? peguei, eu só peguei o 20 mil Hum, cal e transformei em joule. E deu 83.800. tá. Al- Exatamente o que ele que fornece no ciclo, não é? Entendi. Sim. Alguém fez de alguma outra forma? Pessoas? Ninguém fez de nenhuma outra forma. Bom, então, Gi, você pegou os 20.000, multiplicou por 4.2, 4.19, certo? Isso. Deu. Eu chutei a alternativa D e eu não vi a resposta. Eu vou ver agora, hein? Tá. Olha só. Eu acho, né? Eu olhei rapidão. Tá. Você pegou aí e achou um valor de. Deixa eu. Eu parei de compartilhar a tela, né? Tá errado no caso. Vamos lá. Bom, então eu vou usar essa própria tela aqui, tá? Ó, você tem aqui um valor de 20.000 calorias e um valor de 83.800 joules. Vamos pegar para dividir o que é o utilizado e o que é o fornecido, né? 20.000 cal e aqui 83.800, certo? Joules já. Se você multiplicar esse cara aqui por 4.19, você chega no 83.800 joules. Vamos ler de novo aqui o que a questão fala, ó. Desenvolveu um motor cíclico que opera entre esse intervalo de temperatura, recebendo 20.000 calorias por ciclo e fornecendo 83.800 joules na forma de energia útil para o desempenho mecânico de seus automóveis. Veja, ele recebe 20.000 calorias, ok? Quem recebe 20.000 calorias? Quem recebe? É isso que você tem que pensar. Por quê? O motor é o que foi desenvolvido. Ele opera recebendo 20.000 calorias por ciclo e fornecendo, então, trabalhando, desenvolvendo, fornecendo 83.800 joules na forma de energia útil. Então, veja, recebe, fornece, dispõe, utiliza. Ó, eu apaguei ali. Mas é definir o que for disponível para você é o seu calor total. O que for utilizado é aquilo que será o trabalho. Entendem essa diferença das duas coisas? Sim? Beleza. Então, o que a Giovana falou? Deixa eu colocar aqui o que é cada coisa, né? Então, esse carinha aqui são as 20.000 calorias. É o disponível para ele, então é o calor total. E 83.800 é o que ele consegue utilizar aí para desempenho mecânico, ou seja, converter esse calor fornecido em energia cinética, em trabalho.
nós temos aí o trabalho realizado, certo? Bom, o que você consegue perceber entre esses dois valores? Se você pegar e calcular o rendimento, que é trabalho sobre o total, primeiro, isso aqui vai dar 100%. Então, Giovana, você interpretou certo, só respondeu errado, tá? Mas você interpretou certo. A pergunta é, sob o ponto de vista das leis da física, tal motor não pode existir. Primeiro, existe alguma máquina que renda 100%? Não. Não, nenhuma. Nenhuma. Ok? Agora eu vou ter que fechar isso aqui. Entenderam essa parte? Eu vou nas alternativas. Preciso de uma confirmação. Tudo bem, gente, aqui, para eu poder apagar? Tá bom. Então vamos ver as alternativas, ó. Contraria todas as leis da termodinâmica? Não, a gente estuda máquinas térmicas aí na segunda, né? Então tá errado. Beleza? Contraria a primeira lei, pois fornece mais energia do que recebe? Fornece mais, gente? Não, né? Tá errado. Pula C. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, nenhuma máquina pode converter calor integralmente em energia útil de movimento. Primeira lei da termodinâmica, gente, é a segunda, né? Que fala sobre rendimento. Então, tá errado. Fica entre a C e a E. A diferença das duas, tá? Vamos ler a C. Apesar de não contrariar a primeira lei da termodinâmica, contraria a segunda lei. Até aí, beleza. Pois seu rendimento máximo é de 0,4. E aí ele te deu o valor do rendimento, não a porcentagem, né? E a máxima energia útil que poderia fornecer seria de 33.520 joules. Tá. Uma afirmação de, ó, o rendimento desse motor é de 40% e a máxima energia útil que isso fornece seria de 33.520. Letra E. Contraria a primeira lei da termodinâmica. Tá certo isso? É a segunda lei que contraria, né, gente? Que é o que fala C. Pergunta. Você sabe qual é o rendimento desse motor aqui? Ele te falou o rendimento? Ele não te fala o rendimento. O que você pode fazer aqui? Você pode testar para ver se é verdade. Como é que você testa isso? Você já sabe que a C é a certa. Ok? Porque a E você foi por exclusão, né? A E fala contraria a primeira lei. O que você faz? Ele te falou aí que o rendimento, isso na letra E, tá? Na letra C, tá, gente? O rendimento é de 40%, 0,4. Isso fala que, se isso for verdade, a máxima energia útil seria de 33.520. Então, energia útil é o que você utiliza, é o trabalho, é o que você está realizando. Então, ele falou que o trabalho tem que ser 33.520. Como que você vê se isso é verdade? Calcula, rendimento é trabalho por calor total. Não é? Ou se o rendimento for 0,4, não sei o trabalho, mas o calor total está fornecido lá como 83.000 e 83.800, gente, acho que é, né? Se você multiplicar, seu trabalho dá exatamente 33.520 joules. Então, sim, a letra C está correta. Tudo bem, gente? Sim ou não? Beleza? De boa, né? Galera, termodinâmica, ela é a parte que a gente vê até então, as duas leis, são as partes mais elementares, né? São a parte mais conceitual da coisa.
Na próxima aula, a gente vai vir com análise gráfica, que é uma parte mais interpretativa. Você vai utilizar essas duas ideias, primeira e segunda lei, mas é bem mais interpretativa. E aí depende mais do seu olhar gráfico, tá bom? Talvez você sinta um pouco mais de dificuldade, mas isso é um papo para a gente trocar ideia lá na segunda-feira, beleza? Se não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra hoje por aqui. Podemos encerrar, gente? Ok.